Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando a parte final do Livro dos Espíritos, nas conclusões de Kardec. Item 7. O Espiritismo se apresenta sob três aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que delas decorrem, e a aplicação desses princípios. Então nós temos três aspectos do Espiritismo: fenômenos, os princípios extraídos desses fenômenos e a aplicação dos princípios. Daí, três classes, ou melhor, três graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que compreendem as suas consequências morais. E terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Interessante essa correlação, não é? Os três aspectos do Espiritismo dão lugar a três tipos de adeptos, ou são consequência de. O primeiro tipo de adepto que acredita no Espiritismo, ele se limitará aos fenômenos. O segundo tipo vai constatar os fenômenos, indo além do caráter experimental, são os que compreendem as consequências morais dos fenômenos. E o terceiro tipo, os que se esforçam para praticar essa moral. O ideal é sermos espíritas verdadeiros, que são os que se esforçam, após compreender as lições morais do Evangelho, se esforçam para aplicá-las em suas vidas. Seja qual for o ponto de vista científico ou moral sob o qual considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem que eles constituem uma ordem inteiramente nova de ideias, cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade, modificação que só pode operar-se no sentido do bem, o que também é fácil de compreender. Então Kardec está trazendo uma visão que nós devemos ter do Espiritismo, dos seus adeptos e de como a doutrina tem esse caráter de mudança, tanto da sociedade quanto do indivíduo, até porque a sociedade só vai mudar depois que os indivíduos mudarem. Então é necessário que nós apliquemos o que aprendemos, o que debatemos, o que estudamos, a fim de compreendermos o real significado das lições divinas, pela prática do Espiritismo, não só no fenômeno, mas principalmente na transformação moral. Quanto aos adversários, igualmente podemos classificá-los em três categorias. Então Kardec continua separando em categorias. Primeiro, as características do Espiritismo, segundo, as características dos seus adeptos, e agora as características dos adversários. Primeira, a dos que negam sistematicamente tudo que é novo, ou deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa. Então são os que pré-julgam sem estudar. A essa classe pertencem todos os que nada admitem fora do que possa ser testemunhado pelos sentidos, ou os materialistas. Nada viram, nada querem ver, e ainda menos aprofundar. Também pode-se incluir aí os preguiçosos, né? Pessoas que sequer querem ler ou estudar, preferem negar por preguiça também. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, temerosos de serem forçados a admitir que não têm razão. Então, vejam a que ponto chega o orgulho da pessoa, né? Ela prefere ficar na ignorância para não ter que mudar de opinião, para não ter que admitir que errou, que pensava de um modo equivocado. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe, eis tudo. São os incrédulos de opinião formada, não admitem refletir sobre o assunto, negam peremptoriamente. Ao lado desses, podem colocar-se os que não se dignaram dar aos fatos a mínima atenção, nem sequer por desencargo de consciência
a fim de poderem dizer: quis ver e nada vi. Então Kardec está falando do preguiçoso aí, né? Daquele que sequer busca saber do que se trata. Prefere negar ao invés de pelo menos tentar entender. Não compreendem que seja preciso muito mais do que meia hora para se darem conta de toda uma ciência. Por isso eu falei do fator da preguiça. A pessoa tem preguiça de estudar, de nem ao menos assistir um vídeo de alguém por mais de meia hora. Assistem um vídeo de meia hora e já conseguem julgar o espiritismo. Uma ciência que precisa de muitos anos de estudo. Segunda, há dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia por motivos de interesse pessoal. Então também negam, mas por interesse pessoal. Para estes o espiritismo existe, mas temem as suas consequências. Atacam-no como a um inimigo. Então são os religiosos, né, que muitas vezes atestam os fatos mediúnicos, atestam o bem que faz às pessoas a prática espírita, mas negam ou combatem porque acham perigosa a prática. Acham que o espiritismo desvia as pessoas do bom caminho. Então, mesmo acreditando nos fenômenos, combatem o espiritismo. Terceira espécie ou terceira classe, a dos que acham na moral espírita uma censura severa demais aos seus atos ou às suas tendências. Esses nós temos dentro do centro espírita, né? Temos pessoas que frequentam, estudam e que muitas vezes pensam que é exagero o que os espíritos ensinam. Aí começam a pregar que não existe umbral, que não existe colheita, que a gente não planta para depois colher, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. São as pessoas que acham que a moral espírita traz uma censura muito severa. Acham que Deus, por ser misericordioso, vai passar a mão na cabeça de quem erra voluntariamente. E nós sabemos que a lei divina é perfeita, não favorece a ninguém. Se pune um criminoso de um lado, não vai passar a mão na cabeça de outro, por outro lado. Então a lei é uma só. Não é questão de ser censura severa demais ou não. É a lei. É o que é. E o Espiritismo busca interpretar essa lei, explicar, compreendê-la, a fim de facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento. E não errarmos mais. Tomado a sério, o Espiritismo os embaraçaria. Não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Então são as pessoas que sequer muitas vezes frequentam, ou que vão ao centro, mas para cumprir tabela, né? E não refletem, não querem mudar. Fecham os olhos para os alertas, principalmente, dos espíritos. Os primeiros são movidos pelo orgulho, pela presunção. São os que negam peremptoriamente. Os segundos pela ambição. Negam porque acham perigoso, mas acreditam. Os terceiros pelo egoísmo, porque acreditam, chegam a frequentar ou a pelo menos estudar, mas não interiorizam a mensagem. Pelo egoísmo, preferem se afastar dos postulados cristãos, ficando só com a ciência espírita ou com o conhecimento sem aplicação prática pela caridade. Concebe-se que essas causas de oposição, por não terem nenhuma solidez, deverão desaparecer com o tempo, pois, em vão, procuraríamos uma quarta classe de antagonista ou antagonistas a dos que se apoiassem em patentes provas contrárias, demonstrando estudo consciencioso e laborioso da questão. Olha que interessante. Kardec está dizendo que poderia existir uma quarta classe, a classe daqueles que estudaram a fundo e comprovaram a farsa do espiritismo. Mas essa quarta classe nunca surgiu, porque todos que estudam a fundo acabam percebendo a realidade da vida espiritual e da influência dos espíritos no plano físico. Então essa classe nunca poderá ser fundada,
porque é impossível que alguém que estude a fundo comprove a falsidade, pois falsidade não há. Como todos os adversários só lhe opõem a negação, nenhum deles apresenta demonstração séria e irrefutável. Eles não podem, portanto, mostrar algo que refuta o que os Espíritos revelaram, pois é impossível para quem estuda seriamente. A interpretação rasa poderá até encontrar um argumento ou outro para combater a ideia espírita, mas que é facilmente explicável se estudar mais a fundo. A interpretação rasa acaba trazendo uma visão equivocada da realidade, e por isso a pessoa acha que constatou um erro, mas na verdade ela está enganada. Se estudasse um pouco mais a fundo, perceberia o engano. Seria exigir demais da natureza humana acreditar que ela pudesse transformar-se subitamente por efeito das ideias espíritas. Então Kardec até entende os antagonistas, que a mudança não vai ser imediata, leva tempo. A ação que elas exercem não é certamente a mesma, nem do mesmo grau, em todos os que as professam. As ideias espíritas, portanto, têm diferentes graus de compreensão. Depende do estudo da pessoa, depende do grau de consciência dela, depende do nível de conhecimento também das leis humanas para poder compreender as leis divinas. Então são vários os fatores que influenciam na busca desse conhecimento. Seja, porém, qual for o resultado dessa ação, por menor que seja, representa sempre uma melhora, ainda que fosse somente o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Kardec está explicando que mesmo para aquele preguiçoso, mesmo para aquele teimoso, que estuda, mas não quer mudar, ele já ajuda, porque comprova que o materialismo é uma teoria que deve ser eliminada, superada, pois a mera análise dos fatos espíritas, ainda que de forma superficial, já comprova que o materialismo não tem futuro e não retrata a realidade. Isso decorre da simples observação dos fatos, mas para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa além de fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são diferentes. Ele está concluindo que, ainda que a pessoa fique presa ao fenômeno, ela já elimina o materialismo. Mas sabemos que os efeitos são diferentes para aqueles que se aprofundam na filosofia espírita. O primeiro efeito, diz Kardec, e o mais geral, consiste em desenvolver o sentimento religioso naquele que, mesmo não sendo materialista, olha com indiferença para as questões espirituais. Então agora Kardec está tratando dos efeitos, do estudo das ideias espíritas. O primeiro efeito é fazer a pessoa perceber que tem algo mais, a pessoa absorver um sentimento religioso de respeito a Deus e adoração ao Criador. Daí lhe advém o desprezo pela morte. O verdadeiro espírita sabe que a morte não existe, a morte do corpo é uma ilusão, pois o espírito continua vivo. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, pois o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixa nem pesar uma morte inevitável como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza do estado que lhe sobrevirá. Ele está explicando que o espírita ele não adora a morte, ele não busca a morte, ele não deseja a própria morte, ele defende a sua vida. A diferença é que ele sabe que se a morte é inevitável, ela tem uma razão de ser, e por isso o espírita compreende a função e sabe da vontade de Deus, da necessidade da expiação, e que, quando chegado o momento da desencarnação, esse momento será enfrentado de forma muito razoável, muito madura. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. Também é característica do verdadeiro espírita. Tem uma resignação maior, respeitando a vontade divina. O espiritismo dá a ver as coisas de tão alto,
faz a vida terrena perder 3/4 de sua importância, que o homem não se aflige tanto com as tribulações que a acompanham. Isso é real. O verdadeiro espírita não fica tão aflito, não fica tão atribulado, porque sabe da necessidade da expiação e compreende a lei divina em sua própria existência. Daí mais coragem nas aflições, não murmura, não reclama, mais moderação nos desejos, trabalha sua reforma íntima, suprimindo suas imperfeições. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência, pois a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perde o que se queria ganhar. Outra consequência, não é? Do conhecimento espírita, valorização da vida, porque sabe da importância da reencarnação, sabe o quanto é difícil reencarnar e sabe o quão valiosa é a oportunidade de aqui estar. Logo, a ideia do suicídio é afastada na mente do verdadeiro espírita. Não tem pressa nenhuma de voltar para o plano espiritual, porque aproveita cada segundo na Terra para angariar mérito, para superar desafios, para aprender a amar e perdoar. A certeza de um futuro que depende de nós tornar venturoso. Aprendemos isso também com os bons espíritos. Só depende de nós ter boas escolhas para que o futuro seja feliz. E a possibilidade de estabelecermos relações com os seres que nos são caros oferecem ao espírita suprema consolação. Outro efeito também que traz muita consolação é saber que vamos nos reencontrar com seres que amamos e já partiram para o plano espiritual. Seu horizonte se alarga ao infinito, graças ao espetáculo incessante que ele tem da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é possível sondar. O espírita sonda as profundezas e os mistérios da morte porque admite a existência do espírito. As religiões que negam a existência do espírito e a sua comunicação com o plano físico não conseguem estudar a fundo as verdades, não conseguem compreender a vida além-túmulo, logo não se preparam. Ao espírita é dada a oportunidade de se preparar, conhecendo o mundo espiritual, para que não chegue de surpresa e tenha que se adaptar sem nada conhecer. O terceiro efeito do espiritismo é o de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. O verdadeiro espírita não julga ninguém. Compreende o estado de cada um e sabe que também errou muito, logo não pode apontar dedos a ninguém. Tem indulgência para com as falhas dos outros. Cumpre, porém, ressaltar que o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, o mais difícil de extirpar. Nós já estudamos que orgulho e egoísmo são os pais de todos os defeitos. Os nascedouros de todo defeito estão no egoísmo e no orgulho. Logo, o espírita tem o dever de extirpar o egoísmo. É o mais difícil, diz Kardec, mas é necessário, porque extirpando o egoísmo, nós poderemos evoluir verdadeiramente, superar a nós mesmos. Muitas pessoas fazem sacrifícios com prazer, contanto que nada custem e de nada se privem. Então não é sacrifício verdadeiro, né? Sacrificar algo sem nada custar ou nada se privar não é sacrifício. O dinheiro ainda exerce para a maioria dos homens uma atração irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de si. Essa frase é importante, hein? Pouca gente percebe isso aqui, que o dinheiro muitas vezes traz o supérfluo. Poucas pessoas, diz Kardec, compreendem o que é verdadeiramente o supérfluo, porque as pessoas têm
supérfluo achando que é necessário. Nós enquadramos o supérfluo em nossa vida como se fosse necessário. Então nós temos bens materiais em excesso, nós temos uma busca incessante de novidades, de coisas novas. Tudo isso é supérfluo, mas muita gente classifica como necessário um bem material que não tinha qualquer necessidade de ser adquirido. Lembrando que o espírita não prega a ausência de desfrutamento das coisas boas da vida, vamos dizer, de desfrutar aquilo que traz sensações agradáveis para o corpo físico. Não é isso, mas é reconhecer, muitas vezes, que o supérfluo nos atrasa, especialmente quando nós não temos condições financeiras suficientes, mas fazemos dívidas para suprir uma necessidade que não deveria ser suprida, uma necessidade de supérfluo. O dinheiro, para muitos, é uma atração irresistível, diz Kardec. Muita gente vive em função do dinheiro, não importa o preço a pagar. E é um erro para o espírito, para a sua alma. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal do mais eminente progresso. A abnegação da personalidade é outro dever de casa para o espírita verdadeiro. Suprimir o sentimento egoísta e o orgulhoso e criar a abnegação da personalidade. Ser uma pessoa abnegada, ou seja, que reconhece a grandeza de Deus e aceita o que Deus impõe em nossas vidas. É uma pessoa que sabe aceitar a dificuldade como oportunidade de crescimento. A abnegação, portanto, acaba sendo característica também do espírita. Item 8. Os espíritos, diz Kardec, perguntam a algumas pessoas, nos ensinam uma moral nova, alguma coisa superior ao que disse o Cristo? Kardec está dizendo, algumas pessoas me perguntam, os espíritos estão trazendo algo de novo, algo diferente do que Jesus trouxe? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Falei disso há pouco tempo, né? Em algum outro estudo, pelo que me recordo. Um dos argumentos dos antagonistas ao Espiritismo é: para que estudar o Espiritismo se Jesus já trouxe tudo? Responde Kardec: esse raciocínio se assemelha singularmente ao do califa Omar, referindo-se à biblioteca de Alexandria, abre aspas, se ela não contém, dizia ele, mais do que está no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. Se contém coisa diversa, é nociva e também deve ser queimada. Fecha aspas. Então veja que Kardec usa uma frase famosa, que hoje é considerada absurda, para defender o mesmo ponto. Para aqueles que defendem que o Espiritismo nada tem a acrescentar, tem o mesmo raciocínio do califa Omar, que queria, e realizou a queima dos livros da Biblioteca de Alexandria, por achar que todo o conteúdo necessário aos homens já estava no Alcorão. Tudo que é fora do Alcorão precisa ser queimado. É o mesmo raciocínio. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Mas perguntamos por nossa vez: antes que viesse o Cristo, os homens não tinham a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Dir-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita: por que é tão pouco praticada a moral do Cristo? E por que justamente os que lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal? Então veja o raciocínio de Kardec, não é? Primeiro ele demonstra que, por mais que a doutrina espírita não tenha inovado em relação ao ensino de Jesus, nós não poderíamos defender a sua eliminação, porque
incidiríamos no mesmo erro do califa Omar, que pretendia queimar todos os livros que dissessem coisas diferentes do que está no Alcorão ou que apenas repetissem o que lá está. O mesmo raciocínio se dá para aquele que quer destruir o espiritismo, dizendo que nada tem a acrescentar sobre a vida moral. Kardec prossegue dizendo: realmente, o espiritismo não traz moral diferente da moral de Jesus. Porém, Jesus, quando veio, também não trouxe uma moral diferente da de Moisés, apesar de não destruir a lei mosaica, como ele mesmo diz, mas dar cumprimento a ela. Não houve contradição no ensino de Cristo em relação aos ensinos de Moisés. À época dele, as pessoas o acusaram disso, mas estavam equivocadas. Jesus, em nenhum momento, entrou em contradição com a lei mosaica. Ele diz e ele ensina aquilo que dá cumprimento à lei, ampliando o conceito que Moisés havia trazido, desenvolvendo de uma forma mais completa. Então, o mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao conhecimento espírita. Poderíamos afirmar que o espiritismo não veio destruir a lei de Jesus, mas sim dar cumprimento a ela, da mesma forma que Jesus disse: não vim destruir a lei mosaica, mas dar cumprimento. Kardec pergunta, então: muitos cristãos não violam a lei da caridade universal? Então esse fato por si só justificaria eliminar o conhecimento cristão? Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também nos mostrar a sua utilidade prática. Então o Espiritismo revive o ensino cristão e mostra a utilidade prática desse ensino. Da caridade, por exemplo. Tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. E com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Então Kardec está demonstrando que o Espiritismo traz uma concepção mais ampla das realidades eternas, inclusive para facilitar a compreensão da lei divina, ampliando até o caráter psicológico da lei e dos homens, das sociedades. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque Deus, que o enviou para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não enviaria hoje os Espíritos para lembrá-la novamente e com maior precisão quando os homens a esquecem, para sacrificar tudo ao orgulho e à cobiça. Kardec está deixando a entender, nas entrelinhas, que o Espiritismo veio porque a Igreja deturpou o ensino cristão, porque os homens se desviaram do caminho de Jesus. Então o Espiritismo vem para relembrar a gente: volta aqui para o trilho, volta para o bom caminho que vocês estão se desviando. Quem ousaria impor limites ao poder de Deus e lhe traçar caminhos? O raciocínio de Kardec foi Deus que mandou o Espiritismo, então como ousa querer impedir o avanço do Espiritismo? Foi enviado por Deus. Quem nos diz, como afirmam os Espíritos, que não estão chegados os tempos preditos e que não alcançamos aqueles em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para apressar o seu adiantamento? Então, por meio de uma pergunta, Kardec revela a missão do Espiritismo: revelar aos homens aquilo que foi falsamente interpretado, tornar comum o conhecimento das verdades eternas. Eu sempre digo aqui, que o Espiritismo tem esse caráter de socializar o conhecimento das verdades eternas, tornar vulgar no sentido de espalhar o conhecimento, tornar esse conhecimento conhecido por todos, e não apenas aos iniciados, aos sacerdotes, mas sim para toda a população, facilitando o adiantamento das pessoas, das almas. Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações?
que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Então são perguntas no método socrático, claramente aqui Kardec faz, para nos fazer refletir. Seria coincidência que os fenômenos espíritas ocorrem no mundo inteiro e antes do espiritismo já ocorriam desde que a humanidade se formou? Não é o único homem, um profeta que nos vem instruir, pois a luz se derrama por toda parte. É a ordem divina para que a mediunidade espalhasse as verdades eternas por todo o mundo, sem representante. É todo um mundo novo que se desdobra aos nossos olhos. Reflitamos assim no estudo de hoje sobre as funções do Espiritismo, com a divisão didática que Kardec fez em relação à própria doutrina, em relação aos seus adeptos e em relação aos seus detratores. Que possamos compreender a missão do Espiritismo em nossos corações, relembrando que o objetivo é a reforma íntima, a transformação moral, e não como falsamente fazíamos no passado, estudando a lei de Deus, mas não aplicando-a, lendo a Bíblia, mas não aplicando na vida pessoal. Pelo contrário, muitas vezes caindo no erro, no chamado pecado que a Igreja ensina. Que possamos então refletir que o conhecimento espírita tem por função libertar a humanidade e tornar o conhecimento comum a todos, acessível à população. De forma gratuita na internet, de forma gratuita nos centros espíritas, recebendo a todos que lá chegam, sem cobrar entrada, sem cobrar por sessões mediúnicas, sem cobrar para que a pessoa beba da palavra. Relembrando também da missão do Espiritismo em relembrar aos homens aquilo que foi esquecido, que foi deixado de lado, que foi vendido ao egoísmo, ao orgulho, à ambição. Resgatando aqueles que se afundaram no erro e também na falsa interpretação das leis divinas. O Espiritismo vem relembrar a humanidade do que precisa ser praticado. Que saibamos, assim, absorver os ensinos do Espiritismo e, principalmente, aplicá-lo em nossas vidas, como incansavelmente repetimos aqui no canal, praticamente em todos os vídeos que gravamos. Praticar o que se aprende, na família, na sociedade, no trabalho, dentro de casa, com os mais próximos e com os próximos que convivem conosco, perdoando adversários, esquecendo ofensas, transformando-se moralmente com a interpretação moderna dos ensinos de Cristo, que traz a visão racional para enxergarmos um Deus ainda mais justo, ainda mais misericordioso, que não tem favoritos, que não causa injustiças e que não criou leis imperfeitas. Agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão maior, e rogamos aos responsáveis pela doutrina espírita, na sua divulgação, no além-túmulo e no plano físico, que possam nos abençoar, nos inspirar e não desistir de nós, para que continuemos a falar de Cristo, a praticar Cristo e sermos exemplos, cartas vivas de nosso Mestre Jesus em nosso dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.